Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Xadrez Pensado. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro A Arte do Ataque no Xadrez. Já completamos aí o episódio 6. Nessa posição jogam as brancas. Vamos fazer aquele desafio de sempre, né? Dê o pause no vídeo, tente localizar o melhor lance, algumas ideias, ok? Na posição em tela, ainda no capítulo 1 que trata de ataque ao rei sem roque, nós conseguimos ver algumas fraquezas aqui, né? Então assim, o rei está a 2 passos do roque. Vamos imaginar uma retirada de bispo, por exemplo, e o roque e a situação das pretas já ficam confortáveis nessa posição. Entretanto, é a vez das brancas. As brancas têm que ao máximo evitar que as pretas roquem, né? Vamos fazer um ataque e aproveitar o quê? Nosso lado já rocou e nós temos aqui uma coluna bem posicionada, né? Uma torre bem posicionada na coluna. Então é hora de atacar. Porém, como, né? Existem alguns bons lances, né? Como por exemplo, uma ideia que seria jogar um B3 para passar o bispo e fazer um ataque dobrado aqui no cavalo, é uma ideia, né? Uma outra ideia seria jogar bispo em H3, já mirando o peão de E6, um outro plano, né? Uma outra ideia, o cavalo em H5, né? Essa ideia de cavalo H5 aqui, ela é forte porque está trazendo mais uma peça para o ataque, né? E já começa a mirar algumas casas importantes aqui. Entretanto, né, essas ideias elas se mostram lentas, né? Por exemplo, vou jogar um B3, né? Por exemplo, um bispo B4. Vamos supor que eu continue a minha ideia aqui de jogar, como por exemplo, o bispo em B3. Ele simplesmente anula a minha ideia de pressionar o cavalo. Então, e ele já está a 1 passo do roque, né? Então você vê que é muito lento. O ataque aqui ele tem que ser um pouco mais direto, como por exemplo seguiu na partida torre por cavalo. Não tenha medo de fazer esse tipo de lance, tá? O importante no xadrez não é a peça que está saindo, é a peça que continua no tabuleiro. Então aqui está trocando 2 por 1. E a melhor recapturada aqui ainda é de cavalo. Vamos mostrar a ideia do cavalo aqui. Cavalo tomando, e aí a gente começa a ver que o rei está bem exposto. Então esse peão, ele vai ser minado, né? Esses 2 peões vão ser trocados por um cavalo, né? Porém, o ataque, ele fala mais alto do que a quantidade de peças. Então vamos lá. Cavalo toma. E não existe uma outra possibilidade de não tomar esse cavalo. Por quê? Porque tem aqui ainda uma ameaça de um descoberto, né? Então, assim, se faz um outro lance, né? Teria que ser um outro lance com outra peça, porque o rei só tem essa casa. Então, o descoberto chega forte aqui. Então, as pretas aceitam a captura e levam um cheque. E aqui o interessante é o que fazer nessa posição, né? O primeiro é trazendo o bispo, colocando uma cobertura aí no rei. O segundo seria retirar o rei para a casa D8. Eu vou mostrar primeiro o pior, né? Que é tirar o rei. Por que pior? Porque agora você consegue entender que os bispos nas diagonais abertas, eles são monstros, né? São peças muito fortes. Então, seguindo essa ideia, bispo entra aqui muito fácil em G5, então o rei ele não pode voltar, essas casas estão completamente atacadas. Rei vem para C7, né? E aqui você percebe que, olha só, esse bispo cruzando toda a avenida e toda essa diagonal. Então aí vem simplesmente um cheque único, né? E saindo, já está dando um descoberto na dama aqui. Porém, a gente consegue voltar o bispo, ó, o bispo dando um cheque. Tem alguns lances que tentam aqui trazer novamente, doar uma peça aqui. No caso, se há uma cobertura, tanto de dama, desculpa, aqui dama, quanto torre, o mate é inevitável. Então, trazendo dama, olha só, apoiado pelo bispo, cheque mate. Se torre, por exemplo, bispo toma, e olha só,
vai só prolongar um pouquinho. Tomar de dama acontece a mesma coisa, né? Mate lá no fundinho. Se ele cobre, bom, ele já tá com as peças o rei muito exposto, né? E tá um descoberto aqui. Então, por exemplo, esse lance aqui já ganha de imediato, né? Porque se dama C7, simplesmente mate, né? Se ele movimenta o rei, por exemplo, o rei para B8, que é o único, né? Rei B8, aí a gente consegue ver que toma cheque, né? Olha que legal. Ele não tem mesmo o que fazer, tá em cheque, tem que tomar. E agora simplesmente mate. Por isso eu disse que o lance tirada do rei ele é o pior lance nesse momento, devido a exposição do rei está muito grande nesse momento. Vou voltar aqui à posição. Nessa posição, então o melhor lance aqui é trazer o bispo, né? Bispo nessa posição, e agora você percebe que o ataque ele caminha praticamente sozinho. Vamos dobrar aqui. E não tem assim tantas defesas, né? Olha, como defender esse bispo aqui? O único lance que defende o bispo aqui para não tomar mate é dama em C5, né? Dama C5, reforçando a proteção do bispo. Qualquer outro lance não evitaria o mate aqui, né? Tem a possibilidade de cavalo aqui, né? Não sei se vocês chegaram a analisar isso. Cavalo F6, mas olha só, a torre cai. Então o ataque ele caminha praticamente sozinho. Vamos seguir aqui para ver uns possíveis lances, né? Dama C7 aqui, C5, desculpa, é a única aqui que defende. E aqui temos uma ideia muito forte, que seria, por exemplo, levar esse bispo para a casa D6. Por quê? Porque eu estou ameaçando neste momento, né? Da mate aqui apoiado pelo bispo. Só que tem um detalhe, que quando eu faço esse lance, ele pode, por exemplo, trazer a torre, né? Qual que é a ideia dessa torre? É atacar o ponto F2 em conjunto com a dama. Então, se eu continuo o plano aqui, porque se ele toma, eu tomo, tá cravado, o bispo não recupera. Mas nesse momento, tem o dama toma F2, que ele praticamente iguala o jogo. Esse cheque é muito incômodo aqui para as brancas, porque evitam alguns planos das brancas, né? Então, olha só, vamos tirar aqui. E agora, por exemplo, esse mate ele ainda não existe, porque tem essa possibilidade, né? E está praticamente igualado a posição. Não tem muito ataque, né? De repente, se troca tudo aqui, olha só. Dama, por exemplo, cheque. Ele tem que tomar, não é isso? E olha só. Agora o material está bem equilibrado, né? Duas torres pela dama e bispo contra cavalo, né? E 2 peões para cada lado. Possivelmente com alguma técnica vai ter um empate aqui. Então, jogar bispo direto em F4 dá a oportunidade das pretas fazer um contra-ataque, né? Nós já vimos no peão de F2. Então a ideia é tirar a dama dessa diagonal, né? Qual que seria? Qualquer lance que espante a dama, né? Vamos colocar essa dama daí. Se ele aceita o peão, já não está atacando mais o peão de F2. Uma vantagem que eu tenho. Então, eu jogo. E aí, o lance torre F8 já não funciona mais, porque o bispo vem. E aqui eu estou com duas ameaças. Primeiro que é mate, direto. E outro que eu estou ameaçando a dama. E aí você percebe que o que ele pode fazer neste momento é, por exemplo, tomar o bispo. Eu faço essa captura e ele simplesmente defende, né? E aqui essa posição está muito boa para as brancas. É um ataque muito feroz aqui. Vamos voltar aqui. Se de repente ele tem um outro recurso tático, né? Tentar tomar a torre. Volta. Continua ameaçando. Mas aí está tudo certo, né? Continua aqui duas peças. Essa posição ainda é uma vantagem devido ao par de bispo, que é uma vantagem muito grande para as brancas. Gostou desse vídeo? Se inscreva, curte e compartilhe. Fique à vontade para comentar. Te vejo no próximo vídeo. Canal Xadrez Pensado, pensado para você.